Então essa é mais uma aula, dessa vez de Vigas Gerber. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de conexão em algum lugar, Ponte Rio-Niterói, ou algum viaduto, enfim. Esse é o chamado dente Gerber. Ele costuma acontecer ou por processos construtivos, por exemplo, você pode ter várias vias de tráfego passando aqui, ou um rio navegável, e na hora da construção você não quer fazer todo um escoramento na hora de construir, você só coloca essa parte em cima, depois de montar dessas perto dos apoios. Ou você precisa do dente Gerber por questões de juntas de dilatação, por variação térmica. É preciso, em estruturas muito grandes, que a estrutura possa trabalhar, possa dilatar com o calor, possa contrair com o frio, sem que isso gere mais esforços no apoio por conta desses deslocamentos. Então, o dente Gerber acaba sendo uma solução. Ora, ele acaba transferindo apenas as forças e não transfere o momento fletor. Então, é possível que esse trecho aqui, é mais fácil ele rotacionar do que essa peça se deformar como se fosse uma coisa só, né? É mais fácil abrir uma rotação nesse ponto C. E é como se o trecho CD se apoiasse sobre esse trecho AB. Então, a gente tem um trecho aqui, ó, isostático, e a gente coloca mais um trecho em cima, onde a parte C vai transferir suas forças horizontais e verticais para o trecho AB. E aí, a gente representa isso com essa bolotinha que é a rótula, certo? E a gente vai ver como é que resolve isso de um jeito mais fácil. As rótulas, elas são usadas sempre que você quer representar uma coisa que tem a possibilidade de rotacionar. Por exemplo, quando a gente fala de ligações metálicas, né, a gente pode ter uma coluna metálica, uma viga, e se a ligação for uma ligação simples, sei lá, simplesmente aparafusada, é mais fácil essa parte, essa coluna, essa viga deslocar em relação à coluna, rotacionar em relação à coluna, né, ou por trabalho desses parafusos, do que isso aqui rotacionar como se fosse uma peça única. Sempre que você tem uma possibilidade de rotação entre duas peças, a gente, para efeito de cálculo, a gente considera como rótula. Se essa resistência à rotação for pequena, a gente já vai usar uma rótula para cálculo. E aí, para evitar essa rotação, a gente tem que garantir que o momento fletor na rótula seja nulo. Tá? Uma coisa que eu tenho que falar com vocês, e vale para todas as aulas que a gente já teve, é que é muito importante vocês fazerem exercício. Reparem o seguinte, isostática, assim como várias matérias da física e da matemática, não tem jeito, a gente só consegue aprender bem quando a gente pratica os exercícios, quando a gente tenta fazer, certo? Então, por mais que vocês assistam todas as videoaulas, por mais que vocês leiam a apostila, se vocês não tentarem fazer sozinhos, vocês não vão saber se realmente aprenderam. Por quê? A engenharia reversa, você vendo a resposta, saber de onde veio cada valor, é muito fácil na isostática. Mas chegar sozinho nos valores, nos diagramas, é o que realmente vai fazer a diferença. Então, sempre dou a sugestão, pausar o vídeo durante as aulas, sempre que aparecer um exercício, um cálculo de reação de apoio, um diagrama para fazer, pausa, tenta fazer sozinho antes, depois acompanha a resposta, que já serve para tirar dúvida. E aí, a longo prazo, a gente acaba economizando tempo. Né? O assunto vai sendo assimilado de uma forma mais fácil. Então, tenham sempre um caderno em mão para fazer as aulas, porque a gente vai fazer hoje a explicação e o exemplo de Viga Gerber e já vai usar bastante isso. Então, olha só. Vamos ver aqui um exemplo de Viga Gerber. A gente vê aí alguns apoios, um engaste, o carregamento. Quantas reações de apoio a gente teria que calcular? E quantas equações a gente teria?
Será que a gente queria que resolver essa viga Gerber usando um sistema de várias equações com várias incógnitas? Na verdade, a gente não precisa disso. A gente vai ter, nesse exemplo, 7 reações de apoio. Uma reação vertical em cada apoio do primeiro gênero e aqui no engaste, reação vertical, horizontal e momento, certo? Então, a gente tem 7 reações de apoio para calcular, 7 incógnitas, mas a gente tem 3 equações de equilíbrio, a soma das horizontais, das verticais e do momento em torno de qualquer ponto tem que ser 0. E a gente ganha uma equação a mais em cada rótula, que é o que diz que o momento fletor na rótula tem que ser 0. Então, repare, não é o somatório dos momentos que tem que ser 0 na rótula, porque o somatório dos momentos ele vai ser 0 em qualquer ponto. O momento fletor na rótula é 0, ou seja, vindo só por um lado ou só pelo outro lado, o que a gente acha de valor de momento nas rótulas é 0. Para resolver, não precisa fazer sistema de equações. A gente vai separar essa viga Gerber em vários trechos isostáticos. E para a viga ser isostática, vai ser um trecho biapoiado ou engastado. O que acontece quando a gente tem forças horizontais? Nesse exemplo não tem, mas e se eu tivesse uma força horizontal? Sempre vai ter só uma reação horizontal. Nesse caso aqui, a reação horizontal do engaste. Então, uma vez resolvido o problema das reações horizontais, a gente vai se preocupar em cada pedaço só com soma das verticais tem que ser 0 e somatório dos momentos em torno de qualquer ponto tem que ser 0. Aí, a gente precisa aprender a separar a viga Gerber, que é o primeiro passo. Como é que a gente separa essa viga? A gente só pode separar a viga Gerber onde tem rótula. Não é possível separar a viga Gerber aqui nesse apoio ou nesse apoio, não. A gente só consegue separar os trechos onde tem rótula, por causa daquela representação do trecho do dente Gerber que a gente viu lá no início, certo? Então, sendo assim, se eu for separar essa viga só onde tem rótula, eu vou ficar com quantos trechos? 5 trechos, certo? E aí, eu vou desenhar os trechos que já são isostáticos embaixo, para eles suportarem os trechos que têm poucos apoios na hora que a gente solta a rótula. Por exemplo, o primeiro trecho tem um apoio só, ele precisa se apoiar em alguém. O segundo trecho, idem, ele também precisa se apoiar em alguém. Já esse terceiro trecho, ele já tem 2 apoios. Como a gente não se preocupa mais com as forças horizontais, porque sempre vai ter só uma reação horizontal, esses 2 apoios são suficientes para a gente garantir que a soma das verticais é 0 e o somatório dos momentos é 0. Já esse trecho aqui, ele vai precisar ganhar apoio, ó, ele não tem. E esse trecho aqui, ele consegue ficar apoiado sozinho porque ele é um engaste. Como é que a gente faz essa decomposição, então? A gente coloca os trechos que já são isostáticos embaixo e vai sobrepondo os trechos que precisam ganhar apoio. Como assim? Cada rótula que a gente retira, a rótula que foi retirada desse trecho, por exemplo, a gente precisa substituir por um único apoio do segundo gênero, que vai ficar no trecho da esquerda ou no trecho da direita, de acordo com a necessidade. Ora, o que vai acontecer? No primeiro trecho, eu tive que botar um apoio aqui, ó, porque ele não ficava em pé sozinho só com um apoio. Então, a rótula que estava aqui, entre o trecho 1 e 2, ficou no trecho 1. Já entre o trecho 2 e 3, a rótula que existia precisou ficar no trecho 2 para garantir que ele tivesse 2 apoios. O trecho 3 já ficava em pé sozinho e a rótula que ficava entre o trecho 3 e 4 virou esse apoio aqui no trecho 4. A rótula que ficava entre o trecho 4 e 5 também precisou vir para cá para garantir que esse trecho tivesse 2 reações verticais.
Então, é como se esses trechos que ganharam apoio realmente tivessem apoiados nos trechos inferiores. A gente precisa resolver essa estrutura de cima para baixo, ou seja, quem está apoiado lá em cima, a gente calcula as reações de apoio e a gente vê qual parcela dessa carga está apoiada de fato aqui. A gente transfere essas reações de apoio invertidas para o trecho de baixo. Então, essa rótula funciona como um ponto de transferência de carga e passa a ser desse apoio para esse ponto, invertendo a reação de apoio. Mesma coisa vai acontecer em todas as rótulas. Então, a gente tem que começar a resolver pelos trechos superiores. Então, de novo, vamos ver se vocês conseguem fazer sozinhos, tentem, e aí vocês vão passando a resposta conforme vocês forem sentindo a necessidade de um acompanhamento. Ora, a nossa decomposição, reparem, eu coloquei o carregamento já em cada trecho. Essa força de 8 kN, ela podia estar desenhada ou aqui no trecho 2, ou aqui no trecho 3. O que ela não pode fazer é ficar nos dois, porque a gente estaria duplicando o valor dessa força, certo? Ah, mas o que é mais fácil? É mais fácil já colocar ela direto aqui embaixo. Porque repara, se a única força que existisse nesse trecho fosse 8 descendo, ia ser resistida toda por esse apoio, ia passar para baixo também, 8 descendo. O primeiro trecho que a gente resolve, como eu falei, sempre de cima para baixo, então a gente não vai resolver primeiro porque é o número 1, mas sim porque é ele que está apoiado em cima dos outros. Ora, 8 kN por metro, em 1 metro, foram 4 kN para cada lado. E aí a gente transfere esse 4 kN invertido para o trecho 2. Já poderia resolver o trecho 2? Sim. Da mesma forma que a gente também já poderia resolver o trecho 4, porque não tem ninguém apoiado nele. Então, os próximos trechos a serem resolvidos seriam os trechos 2 e trecho 4. Reparem de novo, o que acontece com a força de 8 kN? Quando eu não aplico a força de 8 kN, que estava nessa rótula, aplico ela direto embaixo, quando eu calculo essas reações de apoio, eu além do 8 kN que já existia, eu teria que transferir para esse ponto essa reação invertida, que é o que a gente vai ver no próximo. Reparem, cada um dos cálculos de reação de apoio, a gente fez fazendo a mesma coisa de sempre. A soma das verticais em cada trecho tem que ser 0. O somatório dos momentos em torno de qualquer ponto nesse trecho também tem que ser 0. Então, a gente acha, fazendo, por exemplo, o momento em torno desse ponto, se aqui tem 4 vezes 1, aqui tem 2 vezes 2, e a gente garante o equilíbrio desse trecho. Tá, mesma ideia aqui, carga triangular, a gente tem uma carga equivalente aqui que vale quanto? 4 vezes 3 sobre 2, porque é uma carga triangular. Então, a gente vai usar uma força de 6 kN como carga equivalente, aplicada aqui a 1 metro desse ponto, do primeiro apoio. Com isso, a gente descobre quanto vale esse valor dessa reação e desse aqui. Lembrando que é bom vocês estarem tentando fazer cada um desses sozinhos. Se vocês ainda não tentaram calcular as reações de apoio do primeiro trecho, do segundo trecho, do quarto trecho, tentem fazer isso para os próximos, transferindo as reações invertidas para os trechos de baixo. Então ficaria exatamente assim. Ok? Reparem, aqui a reação 2 para baixo foi invertida como 2 para cima e juntando com esse 8 ficou 6 para baixo nesse ponto. Ok? Gente, quanto aos diagramas da viga Gerber,
eles acabam sendo muito simples. Por quê? Se a gente já sabe fazer o diagrama para cada trecho separadamente, a gente sabe fazer o diagrama da viga Gerber inteira. Bom, nesse exemplo aqui, como a gente não teve força horizontal, a gente nem precisa fazer o diagrama de esforços normais. O diagrama de esforços normais seria 0. O diagrama de cortante, como eu falei, a gente pode fazer separado, só que o ideal é apresentar isso tudo junto. Para ficar mais fácil nesse primeiro aprendizado, nesse primeiro contato de vocês com o diagrama de viga Gerber, eu vou mostrar que a gente pode fazer cada trecho separadamente. Então, o primeiro trecho é sobe 4, desce 8 kN a cada metro, sobe 4. Já o segundo trecho, o que acontece? Tem uma força aqui mandando descer 4, vem até esse apoio, sobe 6, continua reto aqui até aqui, desce 2. Mesma coisa, o diagrama de cortante aqui. Agora eu vou descer 6. Vou vir até o apoio, sobe 7, vai até o 1, né? Chega aqui, sobe 3, desce 4. E aí, uma parte importante de vocês lembrarem é o diagrama de cortante de cargas triangulares. A gente viu isso na aula tipos de carregamento, que eu apresentava inclusive como é que a gente chegou nesse valor onde o cortante é 0, né? Onde ele vai cortar o eixo. É sempre a 0,577 de L a partir do ponto mais baixo da carga triangular. Então, nesse caso, a gente vai marcar esse valor da direita para a esquerda. Reparem que a carga, o ponto onde o cortante é 0, ele está um pouco mais deslocado para o lado esquerdo. Esse valor aqui é o 0,577 de L. É onde essa carga, o diagrama de cortante, ele vai passar pelo eixo. Vai ser igual a 0, certo? Outra coisa interessante é o seguinte. Reparem que aqui o carregamento triangular é mais alto. Então, a gente começa descendo com uma inclinação maior. Até que a gente passa a descer com uma tangente igual a 0. Por quê? Porque a derivada do cortante, que é o carregamento, é 0 nesse ponto. A tangente vai ser 0 nesse ponto. O que aconteceria se essa carga triangular tivesse virada para o outro lado? Se o lado mais alto do triângulo fosse o lado direito e o lado mais baixo do triângulo fosse o lado esquerdo? A ideia seria a mesma. Só que, ao invés de começar descendo rápido e depois ir freando, a gente iria começar descendo devagar e depois acelerar, tá? Espero que vocês tenham feito o diagrama de cortante sem grande momento. Se vocês ainda não tentaram fazer o diagrama de momento, vale a pena tentar. E o diagrama de momento, né? Lembrando que onde tem carga distribuída, a gente tem que pendurar. No caso de carga distribuída uniforme, o que é L ao quadrado sobre 8, que a gente viu lá na aula também de tipos de carregamento. No caso das cargas triangulares, o momento máximo vai acontecer aquele 0,577 de L e vai ter esse valor aqui, ok? 0,064 Pzinho vezes L ao quadrado. Quem são esses valores, gente? O Qzinho, ou Pzinho, no caso da carga triangular, é sempre o valor nominal da carga. 8 nesse caso, 4 nesse caso. E o L é o comprimento da carga distribuída, certo? Sendo assim, a gente chega nos diagramas finais, e essa que é a forma correta de apresentação. Embora você possa calcular os diagramas de forma separada, você desenha no gráfico a viga como sendo uma coisa só, uma estrutura só. Então, reparem como é que vai ficar, depois que a gente chega às reações de apoio, a gente também conseguiria fazer o diagrama de cortante aqui direto. Sobe 4, desce 8 kN a cada metro. Aqui é um ponto de transferência de carga, então sobe 4, mas desce 4. Segue aqui, sobe a reação de apoio, vem até aqui e olha o que acontece.
desse um total de 8. Então, a gente foi do mais 2 até o menos 6. Aqui, a gente teve outra reação de apoio, que vale 7. A reação de apoio, que vale 3. Outro ponto de transferência de carga, desce 4, sobe 4. Desce a carga distribuída. Então, se aqui é um carregamento linear, o cortante vai ser uma parábola do segundo grau, o momento vai ser uma equação do terceiro grau. Chegando aqui, a gente continua, ó, subiu 2, desceu 2, veio até aqui, onde fechou, subindo 2 kN. O diagrama de momento acaba sendo muito fácil, por quê? Onde a gente diz que o momento fletor é igual a zero? Por definição, onde tem rótula, o momento fletor é zero. Então, repare, eu já poderia começar o diagrama marcando 0, 0, 0 e 0. Ah, mas Elaine, aqui está 6, ó, colado na rótula e está 6. Porque tem uma descontinuidade, um momento aplicado logo depois da rótula, certo? Gente, essa parte de Viga Gerber é relativamente simples e eu acho que vocês conseguem fazer bem com essa aula teórica. Mas é o tipo da matéria, e por isso que eu fiz questão de frisar, que precisa fazer bastante exercício. Então, passei para vocês todos os exercícios propostos do número 3, né, do capítulo 3 da apostila, que são exercícios só de Viga Gerber, e alguns exercícios propostos do Susequinde, na página 102. Do 8.13 até o 8.20 vocês conseguem fazer sem problema. Por hoje é só. Não esqueçam de fazer exercício, ok?